Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e eu estou aqui para trabalhar o quê? Práticas de língua portuguesa com vocês. Então nós vamos, nessas aulas de prática de língua portuguesa, nós vamos trabalhar, claro, algumas questões da língua portuguesa em si. E para a gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto que com certeza você já ouviu falar. E eu gostaria de saber qual é a sua relação com isso que nós vamos tratar hoje. Por isso, eu já te pergunto, qual sua relação com a internet? Olha só, preste bem atenção no professor agora. Você tá, né? Se você usa a internet, sim ou não? Se você usa, como é essa sua relação? Você usa muito? Você usa pouco? Outra coisa, o que você mais faz quando está navegando na internet? Então, você está lá, você tirou um tempo do seu dia, está na internet, seja pelo computador ou seja pelo celular. O que você mais faz? Quais são as coisas que você mais faz? Você pesquisa alguma coisa? Você assiste a vídeos? Você interage nas redes sociais? O seu tempo, o tempo de internet seu, o que você mais faz? E depois, o que você tem aprendido com a internet? Olha só como é interessante quando nós falamos da internet. Por quê? Porque ela nos fornece muito conhecimento. Isso é um fato. No entanto, a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos saber buscar esse conhecimento que a internet nos favorece. Então eu aprendo muita coisa na internet? Sim, posso aprender muita coisa na internet e aproveitar esse tempo que nós utilizamos, porque sim, a gente passa um bom tempo do nosso dia utilizando a internet, as redes em si. Mas a gente pode aproveitar esse tempo para nós fazermos o quê? Para nós aprendermos alguma coisa. Alguma coisa pode ser alguma coisa da escola? Pode ser alguma coisa da escola, mas não precisa necessariamente ser da escola. Você pode simplesmente aprender alguma coisa que você é curioso para saber. Buscar informações sobre aquele assunto que você se interessa e ir entendendo cada vez mais desses assuntos. E hoje a internet nos oferece o quê? Inúmeros aplicativos, inúmeros tutoriais que nos ensinam a fazer várias coisas. Não somente as coisas da escola em si, mas outras coisas tantas que depois, quem sabe, eu posso até utilizar lá na minha sala de aula para eu aprender, para eu comentar com os meus colegas e dizer e trazer também para esses meus colegas uma curiosidade para a sala de aula, tornando ali uma conversa em sala de aula, trazendo a modernidade. Não é bacana tudo isso? Porque a internet nos favorece, ela nos oferece tudo isso. Mas, para isso, eu preciso saber bem o que eu quero e o que eu preciso. Conversado, já que a gente já começou a nossa aula conversando sobre a internet, eu trago para vocês alguns dados. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesses dados para depois nós conversarmos novamente sobre isso. Olha só, trago para vocês esses dados da finalidade do acesso à internet. Percebam que são dos anos de 2018 e 2019. Então nós temos ali, enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens. No ano de 2018, 95,7% das pessoas e no ano de 2019 também 95,7% das pessoas utilizam a internet para isso. Depois, conversar por chamadas de voz ou vídeo. Lá no ano de 2018, 88,1% e no ano de 2019, 91,2%. Assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes. Em 2018, 86,1% e em 2019, 88,4%. E por último, nós temos enviar ou receber e-mail. 63,2% em 2018 e 61,5% em 2019. Agora eu chamo a sua atenção para isso que nós fizemos a leitura. Vocês conseguiram perceber que nós tivemos muito parecido o ano de 2018 com o ano de 2019? Em vários deles, sabendo que aumentaram do ano de 2018 para o ano de 2019. Mas a última coisa é enviar e-mail. Isso caiu bastante, nós tivemos ali uma queda de quase 2%. Por que será que isso aconteceu?
lá de 2018 para 2019, e acreditamos que até hoje pode ser que tenha diminuído ainda mais, porque as pessoas, elas perderam o hábito de enviar e-mails, né? Assim, e-mails pessoais, né? E-mails de trabalho continuam sendo enviados, mas os e-mails pessoais, as pessoas perderam esse hábito. Por quê? Por conta dos aplicativos que saíram, que é muito mais fácil você se comunicar com a pessoa por meio dos aplicativos, que você acaba tendo, às vezes, a resposta até mais rápida do que o e-mail. E olha só que interessante que nós temos aqui falando basicamente daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia quando nós utilizamos a internet. Nós conversamos com colegas, amigos e família, nós também assistimos a alguma coisa, e inclusive, olha só, chama atenção para programas, séries e filmes, ou seja, passar o tempo utilizando a internet para assistir tudo isso naqueles, sabe, aqueles aplicativos de streaming. Então a gente tem isso tudo ali pela internet, ela oferece isso para nós. E você? Você aí, o que você mais faz? Desses 4 itens que nós temos aqui, enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens, você faz isso? Sim ou não? Com muita frequência? Será que você está ali, você é uma dessas pessoas que está inclusa aqui nesses 95%? Depois, conversar por chamadas de voz ou vídeo, vocês fazem isso? Então, recentemente, nós começamos a fazer muito essas conversas de voz ou vídeo, principalmente no período que nós tivemos ali, aquele período pandêmico que nós ficamos fazendo, né, esses encontros por vídeo. Então, aumentou ali esses encontros por vídeo. Muita gente se identificou, gostou desses encontros por vídeo e continuou fazendo. Nós tivemos aí inúmeras pessoas famosas, inclusive, fazendo esses encontros por vídeo também. E depois, assistir a vídeos. Você é uma pessoa que assiste a vídeos? Lembra que nós começamos a conversar sobre os hábitos, o que você aprende pela internet? Você assiste a vídeos que te ensinam a fazer alguma coisa? Ou você assiste vídeos somente de curiosidades ou ali para você se divertir, passar um tempo? Então, qual desses você faz? Quem é você, esse usuário da internet? E depois, por último, a gente já falou, claro, que é o enviar o e-mail. Você envia e-mail? Você tem esse hábito de enviar e-mail? Nossa, professor, enviar e-mail é muito antigo. Nossa, antigo são as cartas, os e-mails ainda são novos e a gente utiliza bastante. Mas você tem esse hábito de enviar o e-mail, assim, para algum colega, alguma família, para dizer alguma coisa, sem ser com relação a alguma coisa mais profissional, sem ser nesse sentido, algo mais pessoal mesmo, como se fosse o e-mail ali fazendo parte da sua rede social. Você usa o e-mail para fazer isso? Já usou? Você tem e-mail? Quando você criou um e-mail, já pensou sobre isso? Olha só que interessante, rola na internet algo bem interessante, que é sobre os primeiros e-mails criados, né? Os nomes dos primeiros e-mails criados. Então é interessante, quando você for criar um e-mail, você pensar ali que nome que você quer dar para o e-mail. Professor, você está aí falando de internet, falando do que a gente faz na internet, mas tá, e agora? Por que nós estamos falando sobre tudo isso? Porque eu vou te convidar para nós fazermos a leitura de um trecho de uma notícia. A leitura de apenas um trecho da notícia, certo? Então, agora o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar a notícia para vocês. Nós vamos fazer a leitura desse trecho da notícia e depois nós vamos conversar sobre essa notícia. E aí vocês vão poder entender tudo aquilo que eu estou falando desde o início, certo? Então, acompanhem comigo. Olha só. Pelo design, eu já consigo pensar que o suporte foi tirado da internet. Então, nós temos: falta de chuva é causada pelo uso exagerado dos serviços de streaming. O uso excessivo dos serviços de streaming, encabeçado pelos jovens, tem agido de forma direta na escassez das chuvas, aponta o mais recente estudo da Nature Science Magazine. Então, eu tenho essa notícia e agora eu chamo a atenção de vocês. Preste bem atenção agora no professor. Essa bem tirada da internet, e eu tenho uma pergunta para vocês. Será que a notícia é verdadeira? Vejam ali que eu tenho até um celular. Por quê? Porque a gente recebe essas notícias por
celular. Então eu vi ali aquela notícia, deixa eu até pegar o celular, vi a notícia, aí já li o que está escrito e enviei a notícia. Mas para isso a gente precisa o quê? Saber se a notícia é verdadeira. Mas tem jeitos para nós descobrirmos se a notícia é verdadeira ou não. Por isso, eu vou te chamar o quê? Para nós investigarmos, para nós sabermos se a notícia vai ser ou não verdadeira e de que modo nós podemos descobrir, ir buscando, como investigadores mesmo, ir buscando ali indícios de que essa notícia não é real. Vamos conferir porque ela pode ou não ser real. Lembra? Falta de chuva causada ali pelo excesso do uso dos serviços de streaming. Lembra que nós começamos a aula falando desses serviços de streaming que você assiste utilizando a internet? Será que a falta de chuva tem relação com isso? Afinal, saiu onde? Afinal, saiu em uma revista. Ixi, professor, então acho que para ajudar aí, né, o planeta, acho melhor a gente cortar esse serviço de streaming para a gente ir, né, cuidando para chover mais e as coisas melhorarem. Será? Mas vamos investigar. Olha só a primeira coisa que eu trago para vocês. Se vocês prestaram bastante atenção, vocês viram que eu havia dito para vocês que se tratava do quê? Do suporte da internet. Então é um site, certo? Tenho esse site aqui da Sanepar, que eu tenho telefone, fale conosco, ouvidoria. Tenho ali, né, o brasão do governo do Paraná indicando também que é, né, algo real. Então, primeira coisa que eu vou fazer é, será que esse brasão aqui, será que esse símbolo do Paraná é verdadeiro? Será? Será que não tem nada ali que me indica que aquilo não seja verdadeiro? Então, aqui eu tenho o verdadeiro. Realmente é esse. Depois, eu vou prestar atenção no nome. Qual é o nome do site, do possível site? O que mais está aparecendo? Está aparecendo aqui a palavra Sanepar. Existe a Sanepar para nós? Nós aqui do Paraná, nós temos a Sanepar? Temos a Sanepar. Por isso, eu vou indicar ali com um sinal o quê? Com um sinal amarelo. Ué, professor, por que o governo do Paraná você colocou em verde e por que o Sanepar você colocou em amarelo? Porque nós temos alguns detalhes que nós precisamos prestar atenção nessa escrita da palavra Sanepar. E depois outra coisa que eu vou observar é o quê? Vou observar o símbolo. Você lembra do símbolo da Sanepar? Será que é esse símbolo que aparece? Ou será que não? Por isso eu vou indicar com a cor vermelha. Então eu já começo a prestar atenção naquela notícia. Sabe naquele momento em que você está ali passando pelas suas redes sociais ou recebendo algumas mensagens ali nos aplicativos de conversa e você recebe uma mensagem, né, de uma notícia que já vem ali a imagem dizendo somente o título e é um pouquinho ali do escrito, né, que a gente já vai falar sobre essa parte escrita, e você simplesmente pega e encaminha essa mensagem sem observar esses detalhes. Isso é muito importante. Indiferente da sua idade, é importante a gente verificar se nós não estamos propagando mensagens falsas, mensagens que podem confundir as pessoas. Por que eu coloquei em vermelho, amarelo e verde? Para a gente perceber quais são as coisas que são reais. Por exemplo, aqui, o símbolo aqui do governo do Paraná é real. E a pessoa pode fazer isso para te confundir. Colocar coisas reais, elementos reais. Depois, um nome conhecido. Tenho esse nome conhecido que é Sanepar. Nós, paranaenses, nós sabemos, né, que a empresa de água do Paraná é a Sanepar. A gente sabe disso, dessa empresa de saneamento. Mas será que é a mesma Sanepar? Será que é escrita desta forma? Por isso nós assinalamos de amarelo. E depois o vermelho, porque o vermelho, não sei se você se lembra, não é esse o símbolo da Sanepar. Trago para vocês então, olha só, aqui tirado do site da Sanepar,
site.sanepar.com.br. Esse realmente é o site da Sanepar. Trago, então, exatamente como aparece lá no site. E percebam que eu tenho o número de telefone é o mesmo, fale conosco, ouvidoria, centrais de relacionamento e aqui o símbolo do Paraná, do governo do Paraná. Olha como está muito próximo de ser o real. Qual é a nossa diferença? A nossa diferença está no nome Sanepar e no símbolo. Percebam que Sanepar, aqui do Paraná, é escrito com letra maiúscula e o símbolo é totalmente diferente. Conseguem perceber como esses produtores de notícias enganosas, de notícias que não são reais, de desinformação, eles buscam convencer a pessoa que está pegando ali e lendo rapidamente no aplicativo para que a pessoa já encaminhe tudo isso e daí isso vai virando uma bola de neve. Muitas pessoas acabam acreditando. Então é importante que a gente perceba esses pequenos detalhes, principalmente quando se trata de uma notícia que é bem alarmante, muito diferente do que a gente pensa. Por isso, então, esse site aqui é o quê? É falso. Já vai me indicar que aquela notícia também vai ser falsa. Vixe, professor, agora estou entendendo. Então, não existe a Sanepar, a pessoa já colocou ali em letra minúscula para não confundir a pessoa, para a pessoa já entender que é uma notícia falsa. Não, vocês estão muito enganados. Por quê? Porque existe sim uma empresa chamada Sanepar, que é a Agência de Saneamento de Paragominas, uma cidade, um município lá do estado do Pará. Então existe. A pessoa fez o quê? Ela simplesmente juntou as duas coisas. Olha só, pegou o do Paraná, o mesmo design, olha só, o mesmo layout que eu tenho do Paraná, só que eu coloquei o quê? Lá o nome dessa cidade, Paragominas, lá no Pará. Percebam que a pessoa foi esperta ao fazer isso. Então isso a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque existe essa mistura de informações. Então agora a gente já sabe que existe essa empresa chamada Sanepar. A gente vai prestar atenção no título. Olha só. Falta de chuva é causada pelo uso exagerado dos serviços de streaming. Caso você esteja perdido aí, tentando entender o que é serviço de streaming, são aqueles serviços que a gente paga para nós assistirmos a séries, a filmes. Esses são os serviços de streaming. Então a gente já vê pelo título como é um título apelativo, né? Falta de chuva é causada pelo uso exagerado dos serviços de streaming. O ano passado a gente sofreu muito com a falta de chuva. E se a gente começa a propagar essa notícia enganosa, as pessoas podem até sair acusando outras pessoas. Olha, a culpa da falta de chuva é sua, que fica em frente ao computador, em frente à TV, assistindo às suas séries e a seus filmes. Então é bem interessante quando a gente pensa nisso, sobre a propagação dessas notícias enganosas. Eu tenho o título. Antes de eu encaminhar a mensagem, recebi a mensagem. Antes de eu encaminhar essa mensagem, eu preciso fazer algumas perguntas a respeito do título. Quem disse isso? Quem está falando isso aqui? Eu não tenho indicação nesse título de quem está falando isso. E isso já é preocupante. Quem será que diz? Ah, é o meu vizinho que diz? Ah, é meu tio que mora lá no interior que está dizendo? Ah, não, é um cientista famoso que está dizendo. Olha como nós temos essas diferenças, né, daquela pessoa que fala. Será que ela fala com propriedade? Será que ela está falando realmente sobre aquilo que ela conhece? Então é interessante a gente fazer essa pergunta. Quem disse? Depois, onde? Onde que isso está acontecendo? É aqui, né, no Brasil? É aqui no Paraná? Ah, no Paraná, professor, porque tinha lá escrito Sanepar. Ah, mas viram que Sanepar, nós temos a nossa empresa de saneamento, mas existe uma outra também com o mesmo nome, bem distante de onde nós estamos, que é lá Pará.
Paragominas é o nome do município. E aí? Então é importante a gente saber. Temos essa informação no título? Não temos, e a gente já vai descobrir o que a gente faz com relação a isso. Depois, como? Como que isso acontece? Tá, mas somente assistir ali as séries e filmes pode fazer a falta de chuva, mas como? Será que é o sinal que bloqueia as nuvens e isso faz com que não chova? Será que é isso que vai acontecer? Depois, quando? Quando? Essa notícia é nova? É uma notícia deste ano? É uma notícia do ano passado? É uma notícia de 10 anos? Né? Não pode ser muito longe, porque nós temos ali serviços de streaming que é algo mais recente. Então eu vou fazer essas perguntas antes de eu fazer ali o compartilhamento. E vejam que eu tenho aqui, ó, bem marcado o verbo é, né? Não está modalizando do pode ser causada, não. É causada. Está dizendo ali que a culpa da falta de chuva são os serviços de streaming. Então eu vou ter que tomar bastante cuidado. E para isso eu vou ter que ler a notícia. Né? Só ali aquele início, só o título não é suficiente. Eu preciso ser crítico para fazer a leitura da notícia completa. Por isso, tudo isso já me dá um sinal de alerta. E eu preciso ficar alerta com relação a essas notícias. Prestem bem atenção agora no que o professor vai falar, porque é importante. Não saiam compartilhando somente títulos de notícias, tá? Sem que você consiga fazer a leitura completa da notícia. Não saiam compartilhando isso, porque pode ser que depois você seja acusado ou acusada de compartilhar uma notícia que não é real. E agora a gente vai continuar analisando, né, essa notícia que saiu. A gente vai começar ali pela imagem. Tenho essa imagem. Essa imagem tem relação com o título, com a falta de chuva? Me leva a pensar em falta de chuva. Então eu tenho ali um local que está meio seco, então eu vou lembrar sim da falta de chuva. Então ali a imagem tem relação com o título. No entanto, agora prestem bem atenção de novo no professor. No entanto, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que a falta de chuva é causada pelos serviços de streaming. Eu não tenho na imagem que aparece aqui, me remete à falta de chuva? Sim. Mas nesta imagem que aparece, eu não tenho nada que me remeta aos serviços de streaming. Opa, então eu vou ligar a minha antena de caçador de fake news e vou pensar, será que realmente é real isso que eu estou compartilhando? E depois, igual eu falei para vocês, não adianta vocês fazerem o compartilhamento sem fazer a leitura do texto completo. Eu preciso fazer a leitura do texto completo. Porque depois do título, vocês que conhecem uma notícia, depois do título, vocês sabem que vem um parágrafo, né, esse primeiro parágrafo, que nós chamamos de lead. E no lead, ele diz a seguinte coisa: o uso excessivo dos serviços de streaming, encabeçado pelos jovens, tem agido de forma direta na escassez das chuvas, aponta o mais recente estudo da Nature Science Magazine. E aí? Agora, eu tenho esse primeiro ali, esse lead, esse primeiro parágrafo, eu tenho. E parece, professor, que está sendo bem, né, bem explicado, parece que ele está me mostrando, ele tem as informações necessárias para que eu tenha o quê? Para que eu tenha uma notícia real, para que me convença como notícia real. Mas nós temos que pensar a seguinte coisa. Olha só, primeira coisa que eu vou pensar é pegar algumas coisas que estão escritas nesse texto, algumas coisas. Eles escreveram o texto e eu vou pensar sobre. Olha só, eu tenho aqui mais recente estudo, que é o quê? Quando aconteceu. É o estudo mais recente, mas quando que isso aconteceu? Né? Foi esse ano? Foi o ano passado? Faz 5 anos que isso aconteceu? Quando? Não está me dizendo na minha notícia. Outra coisa importante para eu pegar ali naquele lead, naquele primeiro parágrafo, outra coisa importante para eu pegar é o quê?
Nature Science Magazine. Foi quem disse isso? Mas será que existe essa revista de ciências aí da natureza? Será que existe isso? Não custa você pesquisar, já que nós temos ali, certo? A internet ao nosso dispor, não custa a gente pesquisar. Então, olha só, trago para vocês inteiro agora. O uso excessivo dos serviços de streaming, encabeçado pelos jovens, tem agido de forma direta na escassez das chuvas. Aponta o mais recente estudo. Mas estudo de quando? E da Nature Science Magazine. Será que realmente existe essa revista? E agora que a gente já conseguiu ali investigar, já sabemos que se trata de uma notícia falsa. Agora eu vou trazer para vocês a notícia em si, com aquela imagem. Tem aquela imagem na notícia, vou trazer para vocês a notícia. Então, acompanhem a leitura comigo. Falta de chuva começa a mudar a paisagem na Grande Curitiba. 24/7/2018, às 22h45, atualizado às 8h29 da redação Bem Paraná. Então nós temos como importante a data, já sabemos em que data saiu essa notícia, e temos também o quem. De quem veio essa notícia? Da redação Bem Paraná. Então, coisas importantes para a gente perceber se a notícia é verdadeira ou não. E a notícia diz o seguinte: o inverno é tradicionalmente a estação com menos eventos de chuva no Paraná, mas a edição deste ano, de qual ano que nós estamos falando? Do ano de 2018. Deste ano, vem se tornando uma das mais secas da história. A maioria das regiões está sem chuva significativa. Curitiba, por exemplo, completa no próximo dia 27, nós estamos falando do mês de junho, por isso que a data é importante, um mês desde a última chuva. De lá para cá, no máximo chuviscos que mal molham a poeira. No norte e noroeste do estado, a situação é ainda mais dramática e não chove com força há mais tempo. Ainda não há risco de desabastecimento para as cidades, mas no campo, algumas culturas de inverno podem ser prejudicadas. Sem chuvas nas últimas semanas, o cenário vai se transformando na Grande Curitiba. Quem circula pela BR-376 entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina já percebeu que o nível da represa do Vossoroca, no alto da Serra do Mar, em Tijucas do Sul, está com um nível baixíssimo e em alguns pontos aparece totalmente seco. Esse nível baixo do Vossoroca repete o que aconteceu no inverno passado, quando a represa também secou. Naquela oportunidade, a represa se viu vítima da estiagem que começou em maio e culminou em agosto. Além de 2017, a última vez que o Vossoroca ficou com um nível tão baixo foi em 2014. Porém, o Vossoroca não é usado para o abastecimento de água para as cidades. A represa tem capacidade de armazenar cerca de 38 milhões de metros cúbicos de água e ajuda a funcionar as turbinas da pequena hidrelétrica de Chaminé, em São José dos Pinhais. E no início do ano, já o começo deste ano, ou seja, o ano de 2018, foi diferente. Os meses de janeiro, fevereiro e março ficaram entre os mais chuvosos da história da capital. Agora eu chamo a sua atenção para quê? Para nós vermos a notícia, como ela saiu. Quando eu entro no site, como está essa notícia? Está nesse formato aqui. Então eu tenho de onde veio a notícia, qual é o site, tenho o título, tenho aqui indicado o quê? Tenho indicado a data. Lembrando, essa data é importante. Por quê? Porque no ano passado nós sofremos muito com a falta de chuva. E se naquela época as pessoas começassem a distribuir aquela notícia de que a culpa da falta de chuva era dos serviços de streaming, as pessoas iam acabar acreditando. Por quê? Porque elas estavam vivendo isso. Então é muito importante que a gente perceba. E no site ele vai sair com este formato, a notícia completa. Lembrando, é importante ler a notícia completa. Já que nós estamos falando sobre tudo isso, mas e agora? É assim? É a gente que tem que resolver? Não. O que as pessoas têm feito para evitar a propagação de notícias
falsas. Existe sim estudos e trabalhos com relação a isso, por isso eu te convido para nós assistirmos a um vídeo. Eu duvido que você não recebeu uma fake news ou pelo WhatsApp, ou no Facebook, ou aquela tia, sabe, que não para ali nos contatos. Foi justamente por isso que os meninos aqui do ICMC, da USP de São Carlos, produziram um material muito bacana, é isso? Meninos, vocês puderem contar pra gente então como funciona o programa de vocês, como ele identifica essas fake news? O programa surgiu do nosso interesse de aliar duas coisas. O nosso interesse na ciência, de tentar identificar como é que os humanos contam suas verdades e mentiras. A gente sabe que tem alteração no estilo de escrita, nos padrões de texto, e também na nossa vontade de poder contribuir um pouco para a sociedade. Então hoje o nosso programa ele é um programa de inteligência artificial. Como é bem conhecido, a inteligência artificial tem capacidade de aprender com dados, né? Então o nosso programa ele aprendeu dessa forma. A gente deu uma base de textos verdadeiros e uma base de textos de mentira, fake news, e pediu para a máquina tentar descobrir padrões que diferenciavam os dois textos. Então a máquina usa diversas características do texto para fazer isso. As palavras do texto, as classes gramaticais, o nível de assertividade, o nível de emoção e coisas desse tipo. Então ela conseguiu aprender como é que esses textos se comportam, e aí hoje a gente atingiu os 88, 89% de acerto nesse tipo de notícia. Então essa é a ideia por trás da ferramenta. Isso é um projeto que já tem mais de um ano, tem quase um ano e meio. Ele tem outras ambições além dessa, mas que começou com um aluno de doutorado e um aluno de graduação que fazia iniciação científica, que abraçaram o tema e a gente tem trabalhado nele. Quando a gente fala de detecção de fake news, tem diversas técnicas que a gente pode usar, desde olhar estilo de escrita até fazer aquilo que os jornalistas fazem hoje, que é fazer checagem de fatos mesmo. A gente ainda está na primeira etapa, a gente está olhando estilo de escrita, mas um dia os alunos vão chegar lá e vão resolver, pelo menos parcialmente, esse problema pra gente. E a gente tem quanto tempo, você acha aí, mais ainda pra frente, pra finalizar da maneira que vocês querem o projeto? Quando a gente faz ciência, é muito difícil a gente dar um tempo certo, né? A gente tem contado com um tempo de 4 ou 5 anos, que é o tempo de um doutorado. Como a gente acredita que a nossa primeira etapa de olhar o estilo de escrita do texto foi cumprida com sucesso, a gente acredita que nos próximos 2 ou 3 anos a gente vai conseguir dar mais alguns passos, fazendo a análise do conteúdo da sentença, das frases, das notícias, fazendo o tratamento e a checagem da informação. Mas a pesquisa ela é sempre surpreendente. Pode ser que no meio do caminho surjam outras coisas interessantes, coisas em que a gente se aprofunde. Essa é a nossa expectativa por enquanto. E eu acho que o mais interessante dessa pesquisa é que quando a gente fala pesquisa, a gente remete muito ao universo acadêmico, né? Isso. E ela explorou aí além das portas da universidade, e qualquer um, na realidade, pode fazer a utilização dela, seja por meio do site ou do WhatsApp, é isso? A ideia é que a gente pegou todos esses textos e treinou o computador a entender quando uma notícia é falsa e quando ela é verdadeira. Aí o que a gente faz agora é a gente tem uma interface na web, onde você escreve uma notícia, você copia uma notícia, o texto dela e coloca lá, clique em enviar, e a gente vai usar esse modelo que a gente já treinou antes para ele dizer se é verdadeiro ou falso. Então o usuário clica em enviar, vai aparecer lá, essa notícia é falsa, essa notícia é verdadeira. E daí o Murilo desenvolveu o WhatsApp. A questão foi que o WhatsApp é uma plataforma meio que fechada, né? É uma plataforma extremamente fechada em que as mensagens são trocadas ponta a ponta. Mas ao mesmo tempo você cria uma desvantagem, né? Por quê? Porque você pode começar a rodar muita fake news dentro dessa plataforma, entendeu? A intenção foi fazer o seguinte, eu peguei a plataforma existente que eu tinha, eu falei, legal, aí eles têm a plataforma deles que verifica, e aí eu falei, interessante, muito interessante, então vai ser bem simples eu implantar isso dentro da minha plataforma, porque eu tentei fazer uma plataforma meio que modular, né, e quando aconteceu até a publicação, uma das primeiras publicações do ICMC, chegou um topo, acho que de 30 mil mensagens, o WhatsApp pensou que eu era um spam, baniu meu número. E aí eu fiquei desesperado, porque eu tinha gastado muito tempo para fazer isso. E aí eu saí correndo e falei, vou dar um jeito de ativar mais bots. E jeito que eu ativei, acho que mais 2 foi banido na hora foi banido, né? Aí o que acontece, né? Você tem que mandar um suporte, né? Mandar falando o que você está fazendo, o que aconteceu, né? Então, por isso que eu acho muito importante divulgar aquele link, o tio.app, por quê? Porque aquilo lá eu consigo redirecionar para outros robôs. Entendeu? Então, por exemplo, se um for banido, a pessoa entra naquele link e ele vai para um outro robô ativo. Consegue continuar. Eu consigo continuar dentro da rede.
entendeu? Então é meio que a forma que eu criei o WhatsApp, ele pensa que eu sou meio que um usuário tradicional. Eu achei mais interessante disso é que muita gente não conhecia que tinha bots dentro do WhatsApp, né? Muita gente ficou assustado, né? Às vezes você fala, não, eu pensei que aquilo era uma pessoa que estava enviando. Então eu percebi que muita gente assustou realmente quando surgiu um bot dentro do WhatsApp. O resumo, talvez, aí é que o Murilo já tinha esse mecanismo e ele nos ajudou, ele nos deu a possibilidade de colocar o nosso lá dentro. Isso, né? eu queria dizer, né, que veio o que roda por trás aqui da nossa plataforma web é a mesma coisa que roda por trás do bot do WhatsApp. Então, o mesmo treinamento que o Rafael explicou antes, que aconteceu, o professor também acabou de falar que aconteceu para a gente ter esses padrões, acontece tanto na plataforma web quanto na plataforma no bot do WhatsApp. Então, e o WhatsApp, o Murilo falou, todo mundo tem. Rede social, todo mundo tem. Fica então, acessível, né? É muito mais fácil também. Então, essa também foi a motivação do WhatsApp. E como que foi o recebimento das pessoas no projeto, assim? Nos surpreendeu bastante. Porque a gente, muitas vezes nós cientistas acadêmicos somos meio ingênuos quanto à receptividade desse tipo de coisa. Então, as nossas interfaces, o que a gente usava na internet, a gente usava muito para teste interno, para ver como é que o sistema estava se saindo. E assim que a gente publicou o primeiro trabalho a respeito, o interesse começou instantaneamente, diversos canais, diversas pessoas começaram a nos procurar para tratar disso. E as pessoas estão usando bastante. Chegou a acontecer isso que o Murilo falou, de banirem a conta do WhatsApp achando que era alguma fraude que a gente estava fazendo. A gente soube que a gente quase derrubou o site do nosso instituto pelo número de acessos para a matéria. A gente ficou preocupado com o sistema que estava na internet, do sistema caído, a gente não dá conta de atender toda a demanda. Então foi bem surpreendente e a gente fica feliz de as pessoas estarem achando útil, né? Apesar ainda de ser um estágio inicial desse sistema, a gente ainda quer trabalhar mais nele. Recentemente a gente teve as eleições, foi um desafio para vocês, porque assim, soltaram muitas fake news, imagino que o acesso acabou crescendo. Cresceu muito e foi um desafio enorme e, de novo, a gente subestimou os usos que as pessoas fazem do sistema. Uma coisa que a gente achou muito engraçada é que os alunos, eles têm o log, né? Eles têm o registro do que as pessoas pesquisaram. E é muito engraçado que esse sistema foi pensado como uma forma de ajudar o usuário. Então, assim como o usuário não acredita prontamente numa notícia, ele não deveria acreditar prontamente numa notícia, ele não pode tomar aquilo que a máquina fala como 100% de chance. A máquina hoje está chegando a 88%, 89% em ambientes de teste controlados. Na vida real, isso pode ter um desempenho menor. Então a ideia é que seja uma ajuda. E aí a gente começou a ver o tipo de uso que as pessoas faziam. Aconteceram coisas fantásticas, né? Então, as pessoas colocavam a sua ideologia na ferramenta. Ela foi treinada, ela aprendeu a partir de textos completos. Então, se você coloca uma frase muito curtinha, ela não tem muito material para dar um palpite mais informado. Então, né? ela tem um mínimo de caractere para ela analisar e ela tem um máximo ou não? Não, a gente recomenda que seja a notícia completa, com pelo menos 100 palavras. Então, a gente viu conhecidos nossos que colocaram colunas de opinião, para saber se aquela opinião era verdadeira ou falsa. Veja, não faz sentido, uma opinião. É opinião. Então isso nos surpreendeu muito, assim, o uso que as pessoas fizeram. E a gente tem tentado deixar mais claro na ferramenta que ela não foi feita para isso, ela foi feita para ver fake news e que é sempre do ponto de vista de auxílio. A gente quer um pouco conscientizar o usuário, que ele vá na internet, que ele vá em outras fontes, vá checar se de fato aquilo é verdade ou mentira antes de divulgar. As limitações são importantes também de falar nessa primeira fase, né? Como a gente falou, é um piloto, é um projeto. Né? Então, só manchetes ele não vai funcionar, porque a gente precisa treinar o nosso algoritmo com várias informações. Esse recebimento de informações ele é até importante para ajudar no treinamento. E aí fica legal pra gente fazer as próximas fases, que aí sim vai vir a checagem do fato, vai vir várias outras coisas se a gente usando a língua portuguesa para isso. E assim, o mais interessante é que lá tá escrito, adicione texto, mas muita gente adiciona vídeo, imagens, mas não é ruim. Por quê? Porque futuramente pode ser tratado com outros algoritmos, como Deep Learning, mas futuramente, entendeu? É importante ter essa massa de informação, não que não seja, porque depois pode ser tratado, pode enviar, não vejo. Mostra a demanda. Exato, a necessidade da pessoa. Exato, existe muita demanda, principalmente de imagens. Eles mandam muita imagem mesmo. O que a gente treinou a nossa inteligência artificial
para separar textos que são completamente verdadeiros de completamente falsos. Mas a gente sabe que o mundo é mais complicado que isso, né? O mundo tem escalas de cinza. Então, hoje a ferramenta, ela infelizmente ainda não é capaz de, num grau tão refinado, pegar uma notícia e falar essa frase é verdadeira, essa frase é falsa. Um dia a gente quer chegar lá, né? Então, nas fake news isso é muito comum. As pessoas colocam suas mentiras embasadas em alguns fatos verdadeiros. A gente ainda não trata isso. Outra coisa que a gente está longe de tratar, que vai precisar de muitos outros alunos trabalhando na equipe, são as pós-verdades, que o Trump aí popularizou. A palavra do ano de 2000. É até difícil de você classificar uma notícia como pós-verdade ou não em função da definição de pós-verdade, né? Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho de toda a produção, de tudo que tem por trás dessa máquina, os robozinhos e tudo mais, os meninos vão mostrar um pouco a aplicabilidade, tanto no WhatsApp quanto no site. Quando você abrir o site, você vai estar nessa tela aqui, vai ter uma descrição sobre como o sistema funciona e vai ter uma caixinha de texto para você colocar a sua notícia. Você coloca aqui a notícia, clique em enviar e ele vai dar o resultado dizendo que a notícia pode ser falsa. Bem, tem duas formas de entrar, né? Você pode entrar pelo site, pelo link. O link é o u2.app/newkfakenews. Quando você clicar, você entrar no link, ele já vai aparecer essa parte aqui da API do WhatsApp. Aí é só clicar em abrir. Vai aparecer uma mensagem aqui, tá vendo? Nuke Fake News. Essa mensagem aqui é para ativar o robô. E o que você pode fazer, né? Você só escreve fake. Escreve fake aqui e manda um entrar. E envia. Quando você envia, você ativa ele também novamente. Bem, aí agora eu vou pegar uma notícia falsa, eu vou encaminhar para o robô que está ativo. Olha lá, e deu falso, tá vendo? Então, se deu falso ou deu verdadeiro, vá atrás da informação. Não confie, porque a gente está em uma fase de implementação e quem sabe daqui a algum tempo a gente tenha melhores versões para aprimorar. Mas o importante é a utilização da ferramenta. Quanto mais utilizarem, mais informações a gente pode aprender e melhorar os algoritmos. Então, viram que interessante que existe, né, um estudo para como reconhecer essas notícias falsas e aí reconhecer mesmo, utilizando a internet, utilizando aplicativo. Isso é bem interessante porque, assim, infelizmente, existe sim as notícias falsas. A gente pode ser pego aí por uma notícia falsa, às vezes por inocência, às vezes por desconhecimento de alguma coisa. E vocês viram que é interessante que eles falam muito sobre a escrita da língua portuguesa na notícia. Prestem bem atenção quando vocês fizerem a leitura. Por quê? Por menos que você conheça do assunto, às vezes você não é, né, uma pessoa expert naquele assunto, por menos que você conheça esse assunto, é interessante que você leia a notícia antes de você sair distribuindo. E vocês viram que tem pessoas, vocês viram pelo vídeo, que tem pessoas, o quê? Tem pessoas empenhadas, né, em destruir essa fabricação, né, essa indústria de notícias falsas. E quando a gente distribui as notícias falsas, é claro que eu faço parte também dessa indústria. E depois, eu tenho mais uma pergunta para vocês que também tem relação com o uso da internet. Nós já aprendemos que não podemos compartilhar notícias falsas. Isso nós já aprendemos. Só que agora, como você se comporta nas redes sociais? Trago para vocês ali uma imagem das possíveis redes sociais. Nós sabemos que temos outras redes sociais, mas como vocês se comportam nessa rede social, aquela que você mais utiliza? Você sabia que tem uma coisa chamada chatiqueta? Chatiqueta, que é como você ter etiqueta, como você se comportar nas redes sociais, como fazer, o que falar, como distribuir notícias e, claro, que ver, pesquisar e saber se você não está compartilhando uma notícia falsa, é óbvio que também faz parte da chatiqueta. E eu quero sim que você tenha etiqueta aí ao utilizar as redes sociais. Infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Poderíamos ficar aqui horas falando sobre o uso da internet e claro que eu fico curioso para saber como você está usando a internet. Por hoje eu fico por aqui, mas é claro que eu deixo a vocês um meu abraço. Até mais.
Ah.